Eu acho que já tinha tanta gente que ele já falava uns números absurdos. Na verdade, no meio virou Jogos Vorazes de Deus, entendeu? Pra ver quem chegava em Canaã. Ah, rola! Primeira coisa muito importante, dá um zoom aqui na minha cara. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando sem aparelho, eu tô, tipo, muito animada. E uma leve sensação de que eu tô sem nenhum dente na boca, porque eu parei de sentir o aparelho e parece que eu perdi os dentes. Aí, depois de 2 anos que vocês acompanharam semana a semana, literalmente, tô sem aparelho. Gente, obrigada por estar nessa comigo. Vocês estavam ligeiramente revoltados com a demora que eu tava pra voltar com a Bíblia. Mas olha aqui, eu aqui de volta, hein? Eu em números, hein? A galera ficou ligeiramente agressiva nos comentários. Perguntaram, talvez, onde é que tava a porra do vídeo da Bíblia. Não vi necessidade nessa agressão, tá? Tudo bom? Mas entendi o recado. Então, vamos finalmente a números. Vou começar dizendo que números é grande pra cacete. Então, por isso que demorou, porque é difícil entender. A linguagem é rebuscada e antiga. E eu tenho dificuldades. Coisa beça. Previously on the Bible. Lembrando do que aconteceu no final do último capítulo. Talvez eu fale algumas coisas estranhas, porque agora eu tô com contenção embaixo, minha língua prende aqui, às vezes eu tô aprendendo a falar de novo. Tudo bom com vocês? No final de Êxodo, eu fiquei bolada porque... Não, o último não foi Êxodo, foi Levítico. O que aconteceu? A minha bolação começou quando a gente leu Êxodo, ou seja, que eles estavam no deserto e eles não chegaram a nenhum lugar. Beleza? Eles saíram do Egito. Eu achei que no final de Êxodo eles entrariam na Terra Prometida. Não aconteceu, fiquei ligeiramente bolada. Aí depois eu li Levítico. Falei, pô, não chegou em Êxodo, vai chegar em Levítico. Ah, não, né? Não chegou também não. Porque Levítico foi um grande livro de regras. E foi um livro, inclusive, que eu achei bem legal. E aí, agora a gente chega em Números. Números não é, cronologicamente, uma continuação de Levítico. É mais ou menos a mesma época. O que me deixou um pouco bolada, sim, porque como no final de Levítico já tava muito perto de chegar na Terra Prometida, eu achei que a gente ia partir desse lugar e falei, logo no início de Números a gente vai fazer o quê? Chegar na Terra Prometida. Porém, não. Números começa no 2º ano que eles estão no deserto. E a gente sabe que eles passaram 40 anos no deserto, né? Então, assim, faltavam 38. Um pouco irritado eu fiquei sim. Não vou mentir pra vocês. Vou dar um spoiler aqui, muito louco, que vocês nunca imaginariam, hein? O livro Números fala de... números. Ah, que louco, hein? Uma contabilidade loucona que Deus resolve contar muitas coisas mesmo, a gente vai contando junto com ele. Porém, pra surpresa de muita gente, principalmente minha, eu achei muito interessante essa contagem, porque eu ficava me perguntando, principalmente, quantas pessoas estavam peregrinando no deserto. E em algum vídeo aqui pra trás, eu acho que talvez seja Êxodo, que eu falo que eu imaginava umas 350 mil pessoas peregrinando. Eu errei muito feio. Queria só dizer isso aqui. Para quem acreditou que era 350 mil, eu queria dizer que eu tirei esse número do cu mesmo, foi da minha cabeça. E não é. Tava bem errado sim. Logo no início de Números, Deus manda fazer uma contagem de todos os homens com mais de 20 anos que conseguem servir no exército, que saibam lutar, que sejam ágeis, que sejam fortes, aquelas coisas. E aí a gente faz o quê? Um grande exército de Deus, beleza? Aquelas camisas que a gente já viu. Aí foi nesse... um Saara todo baseado nesse momento. Pra quem não sabe, Saara é 25 de março aqui do Rio de Janeiro. Aí que é louco. Lembra que quando os filhos de Jacó vão pro Egito, são 12 filhos, aí viram as 12 tribos de Israel? Então, essa divisão continua muito tempo ainda. Eles continuam sendo as 12 tribos. Isso continua sendo uma coisa importante. Então, eles separam pelas tribos. Todas as tribos têm que contar os seus homens maiores de 20 anos que podem servir no exército e dar os seus números. E aí, forma um grande exércitozão de Deus. Então, por exemplo, vou pegar aqui a minha cola. Tribo de Ruben, 46.500. Tribo de Simeão, 59.300. Tribo de Gade, 45.650. Tribo de Judá, 74.600. Lembrando que a tribo de Judá, pra quem não prestou atenção ainda, é a tribo de Jesus. Você lembra o leão da tribo de Judá, que no caso é Jesus mesmo? Então, a maior tribo. Isso já era um spoiler da Bíblia dizendo que a tribo de Judá que ia ser a tribo sinistra, entendeu? Já era um spoilerzinho que a gente pegando o easter egg aqui, hein? Isacar? É assim que fala? Isacar? Quem é Isacar? É um cara de uma tribo. Em inglês é Isacar. Issacar. Tribo de Issacar, 54.400. Tribo de Zebulun, 57.400. Tribo de José, que era dividida em 2 tribos, de Efraim e Manassés, que são os 2 filhos dele. Efraim, 40.500. Manassés, 32.200. Tribo de Benjamim, 35.400. Tribo de Dan, 62.700. Tribo de Asher. É Asher? Acho que é. Tribo de Asher, 41.500. E tribo de Naftali. Naftali? Eu acho que é Naftali. Tribo de Naftali, 53.400. Se você fez essa conta aí que você não fez, então eu coloquei esse spoilerzinho aqui na tela pra você. Isso foram 11 tribos. Mas, Carol, você falou que eram 12 tribos. Que a tribo de Levi não foi contada nesse rolê. Eu vou falar daqui a pouco pra você por quê, hein? Nós estamos muito misteriosos aqui hoje. Essas 11 tribos somaram 603.550 homens acima de 20 anos que eram capazes de servir um exército. E eu falando pra você
350 mil. Você vê como é que eu passo informação errada aqui, gente? Eu não acredito em qualquer coisa que eu falo, não. Era muito mais gente do que eu achei que era peregrinando no exército. O Coachella de Deus é muito maior que o Coachella. Muito maior, mas muito Coachella. São vários Coachellas juntos, entendeu? A Coachella com Rock in Rio, com Burning Man, com Dinah Shore, Lollapalooza de todos os países, Tomorrowland. A minha conta foi, e aqui eu vou dar outro número do Cunha, então 603 mil só dos que eram capazes de servir o exército, ou seja, de 20 mais aquelas coisas. Eu vou estipular aqui, também vou inventar, da galerona toda que estava andando, metade eram homens. Então se a gente dobrar isso, dá 1.200.000 pessoas. Eu não tô contando todo mundo que tem menos de 20 anos, tá? E eu não tô contando todo mundo que não consegue servir o exército. Vamos usar o número 1.200.000, a gente sabe que é mais do que isso. Brother, é difícil se organizar. A minha família tem 20 pessoas, a gente não consegue fazer o Natal direito. Imagina 1.200 não. 1.200.000 pessoas peregrinando no deserto sem saber pra onde elas estão indo, seguindo um cara que tava dizendo que tava ouvindo vozes. Entendeu? É um rolê que assim, tem que ter muita fé mesmo. Real, oficial. Parabéns pra 1.200.000 pessoas que foram, porque eu teria dito, tem certeza, gente, de repente se a gente não for. De repente se a gente fica aqui no Egito mesmo, a gente tenta aqui uma coisa de independer os escravos. Aqui mesmo, entendeu? Queria dizer que eu fiz uma pesquisa aqui. 1.200.000 pessoas é a atual população de Goiânia. Pensa em Goiânia inteira, capital de Goiás. Todo mundo tá aqui comigo, né? Pensa em Goiânia inteira peregrinando no deserto. Porra, imaginou? É muita gente, mano. É a capital de Goiás inteira andando. Isso jogando pra baixo, hein? Aí, voltando lá no que eu falei, 12 tribos, eu só tinha comentado 11. Porque a 12ª tribo é a tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo que Deus escolheu pra ser a tribo que não ia pro exército de Deus. Ia por cuidar dos rolês de Deus. O que é o rolê de Deus? A parada da religião mesmo. Do sacrifício, do altar, de cuidar das pedras que estão com os mandamentos. A galera de Levi, que são os levitas. Aí você já ouviu falar nessa galera que sobe no altar, que canta, que não sei o quê. São os levitas. Por quê? Porque eles são os descendentes da tribo de Levi, que são a galera dos sacerdotes. Caraca, fez muito sentido agora. Meu Deus do céu. Ele escolhe essa galera e ele fala, todo mundo da tribo de Levi vai ser encarregado dos assuntos religiosos do rolê de Deus lá. O tabernáculo anda dentro da tenda, com as pedras dos mandamentos. É onde Deus conversa com Moisés, aquela, entendeu? Esse lugarzinho. Aí olha aqui, a coisa muito interessante. Isso é muito maneiro real. Vocês lembram que lá atrás, Deus tira a galera do Egito, ele fala, todos os primogênitos são de Deus. E eu lembro que eu comentei que eu não entendi exatamente o que isso significava, porque assim, beleza, nasceu o primeiro da família, ele é de Deus, mas como é que ele é de Deus? Deus falou, em vez de eu pegar todos os primogênitos de todas as tribos, que vai dar um trabalhão, de ficar catando essas pessoas em todos esses lugares, elas virem cuidar das coisas religiosas, era pra isso que Deus queria os primogênitos. Os primogênitos seriam os encarregados de cuidar dos afazeres religiosos. Em vez de ele catar um de cada tribo e fazer uma zona do cacete, o que ele faz? Ele coloca 11 tribos pra serem exército e a tribo inteira de Levi cuida desses assuntos. É como se ele pegasse a porcentagem dele num grupo só. Sacou? Pra otimizar. O rolê que Deus é um cara prático. Só que Deus também, ele quer tudo que é dele. Então ele faz uma conta. Ele conta todos os primogênitos. E todos os primogênitos daquele momento dariam um total de 22.273 pessoas. Pessoas não homem, né? Vocês lembram que só vale homem nesses rolês aqui. Que é, né? Sociedade escrota. Dariam 22.273 homens. E aí na tribo de Levi existem 22 mil homens. Ficam faltando 273. O que ele faz pra recuperar esses 273? Ele cobra 5 dinheiros, eles falam em shekels, eu não sei que dinheiro é esse, mas é um dinheiro, uma estaleca de Deus. Cada primogênito de toda a galera tem que pagar 5 estalecas de Deus pra compensar os 273 boys que ficaram faltando. E aí esse é o primeiro grande dinheiro que a igreja, que não tem igreja ainda, mas assim, que essa galera religiosa recebe. Ou seja, é o primeiro grande dízimo. Louco, né? E esse dinheiro é entregue pra Arão, que é o levita principal. Ele que fica encarregado dessas paradas de cuidar do tabernáculo, cuidar da pedra, esses rolês. E aí esses caras, os levitas, eles passam por um puta processo de purificação, não é qualquer assim, sabe? Qualquer um que chega. E outra coisa, Arão e Moisés, que são os líderes do rolê, eles são filhos de Coate? Como é que fala? Em inglês é Coate, vamos chamar ele de Coate. Vocês entenderam? Coate, tipo Guaraná, sacanagem. Então Coate, ele era da tribo de Levi, né? Moisés e Arão são da tribo de Levi. E aí o que ele faz? Todos os levitas, todos aqueles da tribo de Levi, eles trabalham nos afazeres religiosos, cuidando dessas coisas. Mas todos aqueles descendentes diretos de Coate, especificamente, vão ter os cargos mais altos, tipo Moisés e Arão. Então você vê aí que Deus e Bíblia já inventaram o cabide de emprego. Já tinha isso, você dá uma preferência pra essa galera. Não é porque você era da tribo de Levi que você podia chegar no altar passando a mão em tudo. Não é assim. Vão ter, claro, as funções maiores e menores, né? Como tudo. Então, a galera do Coate lá, que eram os descendentes de Arão, eles vão ter esses cargos muito sinistros de altos.
Paz do Senhor pra vocês.